Aqui é o professor Júlio e hoje nós iremos fazer uma análise mostrando o conceito e o significado da escravidão na visão de Florestan Fernandes, especificamente aqui também fazendo um paralelo com o pensamento de Gilberto Freire a respeito da escravidão no Brasil. Na sua obra Casa Grande Senzala, Gilberto Freire praticamente expõe a sua opinião e o seu ensaio, defendendo que a sociedade brasileira cresceu com uma contradição e foi harmonizada pelas características do colonizador. Segundo ele, o negro, o índio e os mestiços não foram violentamente explorados, antes foram participantes ativos na formação da identidade nacional. Por outro lado, o invasor branco não foi um sórdido explorador, mas um bom senhor que, através de concessões culturais, foi capaz de tornar o Brasil um empreendimento bem-sucedido, lugar de uma mitológica democracia racial. Alguns estudiosos argumentam, entretanto, que Gilberto Freire estava dialogando com as análises racistas que, no começo do século XX, apareciam nas produções científicas brasileiras. Ele queria revelar uma sociedade construída num tipo de sociabilidade harmônica e fraterna e as relações raciais no Brasil, que, se não eram igualitárias, eram ao menos cordiais. O contato sexual entre o branco e as índias por causa da ausência de mulheres brancas e entre os brancos e as negras, devido ao desejo carnal dos senhores, foi apresentado à revelia da violência que isso de fato significou. Era como se as relações sexuais corrigissem a distância entre a Casa Grande e a Senzala. Embora Freire tenha sido revolucionário por defender uma tese antirracista e atacar a explicação do atraso brasileiro como um resultado da miscigenação, ele foi extremamente conservador e parcial ao reduzir as relações sociais interraciais ao sexo. Vamos dizer que Gilberto Freire tentou suavizar a questão do explorador e o explorado. Em Casa Grande Senzala, a colonização brasileira foi um processo de equilíbrio de antagonismos entre a economia e as culturas europeia e indígena, a europeia e a africana e a indígena, entre a economia agrária e o pastoril, a agrária e mineira, entre católico e o herege, o jesuíta e o fazendeiro, o bandeirante e o senhor de engenho, o paulista e o emboaba, o pernambucano e o mascate, o grande proprietário e o pária, o bacharel e o analfabeto. Mas sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo era o predominante entre o senhor e o escravo. Gilberto Freire propõe que todo brasileiro tem sangue negro em suas veias, e por isso o racismo aqui não é uma realidade como nos Estados Unidos. Sua tese é de que nossas elites se orgulhariam de ter 3 raças na composição do tipo brasileiro. A miscigenação é uma força social para o Brasil, não uma desvantagem como pregavam as teorias racistas. O português é apresentado como um herói que triunfou onde outros povos fracassaram. O negro é apresentado como superior ao índio e até mesmo superior ao próprio português. O que Freire não questiona é que, mesmo assim, foi o português quem controlou todo esse processo econômico, político e social da colonização, da independência e da formação da sociedade nacional. Florestan Fernandes vai expor o quanto a harmonia e fraternidade não só deixaram de existir, mas também foram uma mentira contada a serviço da perpetuação da desigualdade. A harmonia existiu sim, desde que cada um saiba o seu lugar. Se algum índio, negro ou pobre tentar construir sua cidadania à revelia do sistema, é logo chamado de vagabundo, racista ou agitador. Por quase 400 anos, a vida social, econômica, política e cultural do Brasil foi definida pela escravidão, que é um sistema violento de captação, compra e venda,
uso e reprodução de mão de obra compulsória. Ela se espraiou pelas populações indígenas e africanas de forma predatória, destruindo idiomas, costumes, religiões, modos de vida e de trabalho, exterminando culturas e também visões de mundo. Florestan Fernandes derruba o mito de que a sociabilidade brasileira foi forjada pela doçura e cordialidade das relações entre o senhor e o escravo. Para ele, a sociabilidade estava fundamentada numa plataforma explosiva. A sociedade escravista era formada por dois tipos básicos de violência: a brutalidade e a selvageria dos senhores, de um lado, e a institucionalização da diferenciação racial e estamental, de outro, legitimada pela Igreja e pelo Estado. Nas palavras do próprio Florestan, se definia a figura legal do escravo, simultaneamente como inimigo doméstico e inimigo público. O escravo, assim, exerceu um papel econômico como duplicidade de atuação no cenário nacional e internacional. Aqui, ele foi a base da acumulação originária, ou acumulação primitiva. Foi o seu trabalho que permitiu a formação de um capital que pudesse ser investido no processo de modernização do Brasil. Foi o braço escravo que deu condições de existência a um setor novo na economia brasileira. Esse setor era o mundo urbano, que se desenvolvia atrelado ao mundo rural, tradicional e atrasado. O braço do escravo também foi a base de todo um sistema internacional de geração de riqueza que estava centralizado nos países desenvolvidos, principalmente na Inglaterra. A acumulação primitiva no centro do capitalismo mundial se deu em grande medida sob a violência das senzalas, troncos e pelourinhos espalhados pelas regiões produtoras na América colonial. Dentro desse conceito, o que percebemos é que o regime escravista em si era uma galinha de ovos de ouro, pois embora o escravo fosse um objeto, uma peça da produção, ele era uma máquina diferente, que envelhecia, adoecia e com o passar do tempo morria. Tal característica humana contribuía para a manutenção de um negócio que tinha mercado garantido. Derivada da história da brutalidade e crueldade está a invenção do negro pelo branco, segundo Otaviano Ian. O africano foi transformado em escravo, o negro em subalterno, em ser inferior, discriminado e dominado, e ocorreu assim uma forma de fetichismo de cor da pele. O negro livre continuava a ser infeliz e inferior, ele era vedada qualquer participação política. A própria abolição não foi um resultado direto de lutas pela condição social, embora isso tenha sido um fator muito importante. O tratamento dialético da análise revela que a abolição tinha muito mais a ver com a necessidade de se romper as barreiras que impediam o desenvolvimento econômico no Brasil e fora dele. Foi uma revolução de brancos para brancos. Uma evidência disso foi o modo como a abolição ocorreu. Ela foi dada pela autoridade como um ato de boa vontade do poder legalmente instituído. O curioso é como a dialética revela esse processo. Embora a escravidão tenha se tornado um empecilho ao desenvolvimento capitalista, esse mesmo desenvolvimento só alcançou o estágio em que estava graças a essa mesma escravidão.